Agora no estudo da função tangente, a representação mais básica dessa função é dada por f de x tangente de x, e vamos agora fazer a representação gráfica dessa função. Então novamente temos aqui a circunferência de raio 1, eixo xy e o centro dessa circunferência aqui na origem do sistema. Essa circunferência, então, ela tem origem aqui em 0 radiano, aqui π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então vamos montar agora o nosso gráfico, a nossa tabela, x e os valores em y. f de x, tangente de x. Bom, fazendo lá o x valendo radiano, y tangente de 0 radiano, nós temos que esse valor vale 0. π sobre 2, tangente de π sobre 2. Se você fizer essa continha aqui na calculadora, você vai encontrar um erro, porque não existe um valor para π sobre 2. Vamos continuar. Π, y igual a tangente de π, tangente de 180 graus. Se você fizer na calculadora, também dá 0. 3π sobre 2, 3π sobre 2, que corresponde a 270 graus. Se você fizer na calculadora, também vai dar um erro, porque não existe esse ângulo, esse valor, tá? E por fim temos o 2π, y igual tangente de 2π, fazendo essa continha lá de 360, ele vale 0. Bom, vamos plotar esses valores aqui no plano cartesiano. Eixo x, eixo y. O encontro vale 0. E aí nós temos então π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Pessoal, vamos lá então agora plotar os valores. Bom, quando o nosso x for 0 radiano, o y representa um valor 0, está aqui. Quando o nosso x for π sobre 2 não tem valor aqui definido. Quando não tem valor definido, a gente representa essa coordenada com um valor tracejado aqui, ó. Então não tem definição nesse ponto. Nesse ponto não tem valor em y, tá? Quando for y, o x valendo π, nós temos novamente 0, tá aqui. E quando for 3π sobre 2, novamente não temos esse valor, então a gente representa aqui um valor, uma linha tracejada, tá? E o 2π vale 0. Bom, pessoal, como que a gente vai traçar o gráfico dessa função com esses pontos, os 3 pontos em 0? Bom, olha só, lembrando, o que é a tangente? A tangente nada mais é do que uma reta paralela ao eixo y, tá certo? Então aqui nós temos a tangente, né? A função trigonométrica tangente. Então perceba, lembra que eu falei que sempre quando a gente tiver um pedacinho desse ângulo, a projeção desse raio, ela sempre será aqui, olha, na vertical, desculpa, né? Na vertical. Então a projeção desse pedacinho do arco aqui, olha, né? É o prolongamento do raio passando por esse ponto
até chegar o eixo da tangente. E assim por diante. Olha só o que vai acontecendo aqui. Né? Então, quando você começa o seu eixo valendo zero e você começa a aumentar a medida do seu arco, esse pedacinho aqui, olha, ele vai aumentando. Se ele vai aumentando, a gente tem a representação gráfica nesse sentido, ó, ele está crescendo. Só que quando chega a 90, ele não tem esse ponto. Então ele vai chegar num valor bem próximo de 90, mas nunca vai chegar a 90 graus. Então temos esse primeiro pedaço representado por essa parte aqui de 0 a π sobre 2. A mesma coisa, a gente vai representar esse lado, né, que é o segundo quadrante, da mesma forma. Aqui não é definido em 0, em π sobre 2. A partir do momento que você começa a andar aqui, a projeção ela sempre será na diagonal, né? Aqui, ó. O que acontece aqui? Você vai prolongar até chegar no eixo da sua tangente. Então a tangente aqui desse lado do segundo quadrante vai ser um valor abaixo do eixo y, né? Abaixo do eixo x, que são valores negativos. Então esse pedacinho aqui, pessoal, é exatamente, ó, não é definido em 90 e ele vai até chegar a 1. Então, ó, ele começa lá, que não é definido em 90, e vai subindo até chegar no valor igual a 1, igual a 0. Porque qual é a projeção disso daqui, desse ponto, na tangente? É exatamente aqui, ó, sobre o eixo x, que ele vale 0, né? Em y. Beleza. A mesma coisa aqui no terceiro quadrante. Olha só. A projeção agora aqui, né, se você prolongar, o que está acontecendo? Ó, está aumentando lá, ó, até você chegar aqui exatamente acima do eixo y, que é onde não temos o valor definido para 270. Quando chegar a 270, ele está exatamente sobre o eixo y. Então a tangente sobre o 360 de 270 não é definida, tá? E esse outro lado é a mesma coisa. Olha só, a projeção de cada pedacinho desse ângulo sobre a tangente vai dar um valor negativo em y, né? Até chegar a 0, que corresponde ao nosso eixo x. Ok? Então aqui, pessoal, a gente tem a seguinte informação. O domínio dessa função agora não pode ser qualquer valor em x. É x que pertence aos reais com uma condição. Esse x, para que essa função exista, ele tem que ser diferente de π sobre 2, não é isso? Ó? Porque se for π sobre 2 não existe, mais um número qualquer que multiplique valor π. Então, se você tiver o π sobre 2 fazendo essa somatória de um valor que vale de 1 até o infinito, multiplicando por π, você vai verificar que essa conta vai dar não vai existir um resultado em y, vai dar um erro. Então aqui nós temos que o nosso domínio é dado por essa condição. E a imagem é o conjunto dos reais. Tá? Qualquer valor que você tiver aqui em y, você consegue, tanto para negativo quanto para positivo. A única diferença é que você não pode estar pegando qualquer valor em x. Ok?